eu acho que ele pode abordar mais estatísticas e tal. O nosso grande objetivo, na verdade, é melhorar a qualidade. Tá? Isso no sistema financeiro já vem sendo feito com sucesso, participando com aqueles grupos que nós fazemos, que vão lá no COAF, as equipes que trabalham, isso é tudo no esforço da qualidade, a mudança do nosso processo de avaliação, né? Isso tudo eu acho que tem contribuído para a qualidade. O grande desafio são os outros setores, né? E eu até avisei que eu ia falar dos outros por causa disso, né? A gente tem tanto setores regulados pelo COAF quanto regulados por outro, né? Tirar essa visão de que o importante é quantidade. A quantidade, na verdade, é um problema, especialmente se você se for uma grande quantidade de coisas boas, vale a pena. O problema é que, em geral, não é uma grande quantidade de coisas inúteis, né? Então, o importante é a gente criar ou aperfeiçoar essa cultura nos outros setores. Segundo, novo desafio são os novos setores que entram e que são setores que podem, sim, ser usados até para iludir os bancos. Eu já mencionei que, na segunda-feira, nós tivemos um debate para falar no Instituto dos Advogados. Por quê? Porque advogados podem ser usados, não na sua função típica de advogados, mas advogados como gestores de fundos, de patrimônio, né, como facilitadores de negócio, eles podem ser usados para ajudar situações de lavagem. Não só os advogados, contadores, economistas, engenheiros, qualquer profissional, tá? Pode ser usado para isso. E você pode tentar, o criminoso pode tentar usar o bom nome desse profissional para iludir o banco, né? Você imagina, chega lá um advogado, né, de respeito, com uma certa quantia de dinheiro, o banco olha aquilo, acha normal, porque aquele ali é um advogado bom, aquele ali ganha dinheiro fazendo um bom trabalho e, portanto, ele tem como faz sentido aquela operação. Mas se aquele dinheiro não for dele, e ele estiver gerenciando, usando aquele dinheiro como um gestor de recursos de terceiros, ele pode estar sendo usado para iludir o banco. Portanto, se o advogado, ou economista, contador, etc., não tiver alerta, ele corre o risco de ser usado e ilude o sistema financeiro. Tá? Então, isso é importante ter. Já tivemos uma evolução interessante, o Conselho Federal de Contabilidade já passou uma norma, ou seja, os contadores, então, já estão dentro do sistema, o que é muito positivo. Não ouvi falar nada, nenhuma palavrinha dos economistas nem engenheiros. Os médicos, eu acho que não precisa, é meio exagero, né? Mas, assim, eu acho que é típico, né, de administrador, economista e engenheiro, que são, em geral, bons em finanças, né? Eu esperaria um pouquinho mais de preocupação dessas categorias. Só para completar, porque a gente depois tem mais tempo a pergunta, né? São umas coisas curiosas. Recentemente, essa notícia do TSE com o Serasa, né? Você sabe que a gente já tentou 2 vezes com o TSE o acesso à base, e não é nada, porque realmente é cadastral, é só para checar o endereço, o nome, se é fulaninho, é fulaninho. E as 2 vezes eles recusaram. Então, quando eu vi aquilo no jornal, eu fiquei tão feliz. E fiquei mais feliz ainda porque eu várias vezes tentei com o Serasa e nunca consegui que o Serasa... Eu acho esse negócio curioso aqui no Brasil, né? Ele acha que não, né, não dá bola para a gente. Eu não sei se tem alguém do Serasa aí, mas tomara que tem. Não dá bola, e é curioso o seguinte, porque quando eu peço informação do FinCEN, eu recebo informação das empresas brasileiras pelo Serasa. Curioso isso, né? Eles não quiseram fazer contrato com a gente. Eu falei, lógico que eu queria de graça primeiro, né? Mas aí entendi que ele não queria de graça, mas nem comprando ele queria também, entendeu? É uma pena, eu espero que ele ouça assim, esse recado, mas, no fundo, é que ele entenda o seguinte, nós não estamos querendo atrapalhar o trabalho dele, e eu esperaria que uma empresa desse porte, né, fosse mais colaborativa com o esforço da sociedade brasileira, né? Se fosse em outros países, eles já tinham levado uma lambada, mas a gente tem esse nosso jeitão brasileiro, assim, meio relaxado, né? Mas um dia a gente acaba dando uma canelada nele, né? Mas eu agradeço, eu vou terminar por aqui, porque assim a gente depois tem mais tempo para responder perguntas, tá bom? Obrigado. Então, muito obrigado, Antônio Gustavo. Vou passar a palavra rapidamente a passagem, né? Mas para o Pier Paulo utilizar e fazer, então, o debate. Alô? Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, só agradecer à FEBRABAN pelo convite de discutir esse tema, que é um tema bastante atual, bastante polêmico, com esse público bastante qualificado. E, mais uma vez,
junto ao meu amigo Gustavo, fazendo aqui a nossa dobradinha, o contraditório aqui. Eu antes ficava muito feliz quando o Gustavo falava antes e eu falava depois, porque eu podia responder o que ele tinha dito. Como a gente está falando quase a mesma coisa, eu fico triste agora, porque ele fala tudo e eu fico sem algumas os exemplos que eu realmente furto dele para esclarecer algumas situações. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a questão aqui é uma questão muito séria. Existe um novo marco institucional, um novo marco legal, um novo marco jurisprudencial a respeito do conceito de lavagem de dinheiro, a respeito das tarefas e das condutas de prevenção da lavagem de dinheiro, e eu acho que esse marco precisa ser analisado com muito cuidado, com muita cautela, pelos profissionais do setor. Então, eu queria, justamente, como fiz também nos institutos advogados, dizer que isso, muito menos do que uma palestra, muito menos do que explicar alguma coisa, é um pouco uma espécie de terapia coletiva, ou seja, a gente troca ansiedades e perplexidades, porque o sistema está em construção, nós estamos, aos poucos, consolidando alguns conceitos e algumas ideias, e me parece fundamental esse tipo de evento para que nós possamos sair daqui um pouco menos perplexos, se não tendo resolvidas as situações, mas um pouco menos perplexos. Bom, a gente pode dizer qual que é a ideia de toda a regulamentação de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso a gente está cansado de falar e de escutar, mas a lógica aqui é que se percebeu há muito tempo que o combate ao crime organizado ele é muito mais útil, muito mais efetivo, se eu adotar uma estratégia de sistematização de informações, ou seja, o desenvolvimento de sistemas de inteligência dentro dos países e na forma de uma cooperação internacional. Então, muito mais efetivo do que aumentar a pena, do que estabelecer um crime, do que comprar viaturas, camburões e prender as pessoas do crime organizado, o que é efetivo, sem dúvida nenhuma, mas, dada a fungibilidade dos membros das associações criminosas, muito mais importante é identificar o capital produzido por essas associações e que financia a própria associação. Ou seja, no momento que você identifica esse capital, congela e retira, você consegue, por aí, desmoronar aquilo que faz funcionar não só a corporação, como também atrai as pessoas que ela ajudam ou colaboram, principalmente algumas pessoas do poder público. Então, enfim, me parece muito mais inteligente essa forma de combate à organização criminosa. E, nesse combate, se desenvolveram, então, as leis de lavagem de dinheiro com uma peculiaridade interessante, que é uma política de colaboração compulsória. Ou seja, o poder público, diante da evidente incapacidade de conhecer todas as transações suspeitas que operam nos diferentes setores sensíveis, então ele traz junto deles uma série de setores ou de profissionais, identifica esses